Salve, salve! Pod Action Brasil está na área, mais um episódio no ar. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar aí das nossas histórias, das nossas conversas. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo na apresentação meu amigo Vini Vargas. Vinão, hoje a gente vai viajar literalmente na conversa. É, isso aí. Quase não gosto, né, de viajar, então já vai ser uma viagem histórica aqui para o Pod Action. Para você que nos acompanha aí na versão podcast, estamos em todas as plataformas de música, tem também na versão videocast lá no YouTube, @PodActionBrasil. Bom, a sua avaliação no Pod Action, em todas essas plataformas é bem importante, né? Então nos avalia lá, se der, né, com nota máxima melhor ainda, ou siga-nos siga-nos e assine o canal. Assim a gente pode ir mais longe, né, Diagão? Exatamente, inspirar mais pessoas assim. Pergunta: o que você pode fazer para mudar o mundo? O nosso convidado está sendo bem ousado na resposta dele, para promover uma reflexão sobre os impactos que as paisagens têm sofrido ao longo dos anos e como podemos pensar em possibilidade de crescimento econômico de uma forma mais sustentável. Ele decidiu subir as 7 montanhas mais altas em cada continente. Em um projeto chamado Sete Cumes para Sofia, ele quer promover a responsabilidade ambiental, principalmente na realização do turismo consciente para as próximas gerações, também para que as próximas gerações também tenham a oportunidade de conhecer a natureza incrível desses lugares e a cultura local. Luiz Henrique Thomas nasceu em Giruá, interior do Rio Grande do Sul, e vive em Gramado. É advogado, especialista em direito tributário e interessado em direito ambiental. É engajado em questões relacionadas à sustentabilidade. E Henrique, bem-vindo ao Pod Action Brasil, e a gente está louco já para ouvir mais sobre o seu projeto. Olá, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Diego. É um prazer estar falando com vocês. E quem está com muita vontade de falar sou eu, porque é uma honra muito grande levar adiante a ideia do projeto. Um projeto que é um pouco audacioso, mas que traz muita alegria, né, nesse processo de concretização dele. Vamos lá, eu queria já entender aí da onde que veio a inspiração do projeto. Vamos começar pelo início, então. Na Isso. verdade, eu sempre adorei fazer esporte e sempre gostei muito de ler. Sempre tive muito hábito da leitura, né? Quando moleque, com meus 12, 13 anos, morava numa cidade bem interiorana, no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Giruá, e lá eu iniciei a prática dessas leituras de livros, principalmente livros de aventura. E aí foi apresentado um livro para mim que chamava No Ar Rarefeito, um livro do Jon Krakauer, e nesse livro ele conta uma expedição que aconteceu no Everest no ano de 96, que foi bem trágica, assim, bem famosa essa expedição, e ali dentro desse livro, em algum dos capítulos, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão Sete Cumes, né? Projeto Sete Cumes. E achei aquilo muito interessante, porque na minha cabeça de criança, de adolescente, aquilo era uma coisa realizada por super-heróis quase, né? Os caras eram extremamente bem condicionados fisicamente, tinham uma capacidade de resiliência absurda, mentalmente muito fortes, e isso ficou muito explícito ao ler esse livro, né? Quando eu Tem tive essa história do Everest, não Virou tem filme, vídeo também? Tem filme virou também, né? filme, virou filme, um filme tem até no Netflix, assim, é bem Isso, difundido e tal. isso. Virou um filme que chama-se Everest, né? Esse filme foi traduzido para isso, Everest, baseado nesse livro. E é essa vontade, aquela coisinha que me picou naquele momento, assim, porra, que isso é tão bacana, né? Uma volta ao mundo através das montanhas e tal, e esse autor, ele tinha uma perícia muito grande em descrever isso no livro, né? Detalhes e tal, e aquilo instigou muito a minha imaginação. E ali naquele momento eu decidi que, mesmo sem saber como, que eu faria os Sete Cumes na minha vida. Deixei isso como objetivo de vida de lado, evidentemente, né? Eu era um adolescente, eu morava numa cidade muito pequena, assim, e com o tempo fui estudar na capital do estado, conheci outros lugares, comecei a trabalhar,
E aí aquela vontade ressurgiu, e eu fui começar efetivamente a pesquisar como é que eu poderia fazer isso. Aí veio o choque de realidade, né? Primeiro, a questão da logística, né, que é extremamente complexa, são lugares inóspitos, e, por conseguinte, a questão financeira, né? Justamente por ser tão longe, por ser de tão difícil acesso, por ter que levar alimentação para tantos dias nesses lugares e necessitar de equipes preparadas para isso, os E para valores acabam treinar sendo... também, né? Também, mas essa é a parte que eu gosto, né? Essa é a parte que eu gosto. Então, isso acabava sendo muito caro, né? E aí, quando eu vi isso, eu disse, bom, isso eu vou fazer na minha vida, mas eu vou ter que deixar para um outro momento. Primeiro eu vou me capacitar física, técnica e financeiramente, mas vou realizar. Em 2015, eu comecei a capacitação técnica, né? Então, eu fui para a Bolívia para subir minha primeira montanha. Primeiro contato assim com os Andes. Bolívia é um lugar extremamente... favorece muito isso, é um lugar muito recheado de montanhas, a Cordilheira Branca, lá na Bolívia, e lá eu tive minha primeira experiência, assim, subi uma montanha acima dos 5.000 metros, e me apaixonei, de fato, assim, foi um momento muito emocionante, porque ali eu comecei a concretização de um sonho de moleque, né, e fui para essa montanha em 2015, daí voltei para o Brasil, Mas segui deixa eu te trabalhando. perguntar, dessa montanha aí, tu subiu em expedição com um grupo, não foi a lá, não foi Não, a lá louca assim, sozinho? essa montanha foi, eu fui com alguns amigos para uma viagem de caminhonete por toda a América do Sul. Ah, E eu tinha como propósito, quando eu chegasse na Bolívia, eu faria essa montanha, meus amigos iam fazer turismo lá, e eu separaria alguns dias para fazer essa montanha. Eu cheguei lá, contatei um pessoal local, guia local, uma equipe ah. local, e fui ter essa prática lá. Esse trek já havia, assim, alguém já tinha feito e tal, tu Não, já é uma montanha, conhecia. é bem comercial essa montanha, Ah, tá. e é uma montanha bem para iniciante, assim, é praticamente um trekking de subida, né? Não tem nada técnico, assim, né? Tá. Mas é um contato com a grande altitude, né? A montanha acima dos 5.000 metros já tem Bah, todo um efeito no corpo e tal, claro. enfim. E aí eu tive meu primeiro contato. Voltei para o Brasil e segui nessa vontade de subir montanhas, né? De ter mais conhecimento para depois poder galgar esses caminhos maiores. Em 2019, eu estava preparado para voltar para a montanha, tinha guardado uma grana e tal, e ali eu ia iniciar uma preparação específica, subindo mais montanhas, visando, né, estar preparado para o projeto. Projeto que até então era um projeto meu, pessoal, 7 cumes só, né? Não tinha Sofia, não tinha nada até aí. A Sofia ainda não estava no Não, projeto. não tinha nada. Faltava um propósito maior no projeto. Acho que por isso que ele foi se arrastando durante tanto tempo, né? Deixa eu te E perguntando aqui no meio, eu vou te interrompendo aqui, Henrique, só ótimo, para ótimo. entender algumas coisas. Porque tu tá no Brasil, tu tá no Rio Grande do Sul, qual é a maior altitude que tu consegue alcançar aqui, por exemplo, quando tu ia treinar ou quando tu ia montanha aqui Na verdade, é... assim, esse treinamento de altitude aqui no Brasil, Não a gente tem. não consegue fazer. As É, montanhas têm 2 e pouco e tal, então isso. ainda não traz um incômodo assim para o nosso corpo a ponto de ter que aclimatar, como a gente faz em Sim, grandes montanhas, né? Gramado, por exemplo, é uma cidade que está situada a 800 metros, né? imagina. Então isso é dos fatores que a gente consegue regular, controlar para fazer alta montanha. Esse é o único, eu diria, que a gente não consegue treinar, praticar, porque a gente mora no Brasil, o Brasil não tem montanhas tão elevadas, né? Claro. E isso é louco porque só o fato de tu chegar no lugar já é o desafio, né? Porque só o fato tu nem subiu a montanha ainda, tu já tá com um efeito ali Exato, exato. Tu vê, por nem exemplo, começou ainda, só chegou, já tem dificuldade já. exatamente, tu vê muito isso no futebol, né? Para quem gosta de futebol, a gente É, acompanha às exato. vezes que alguns times vão jogar na Bolívia, vão jogar no Equador, que são lugares com 4.000, 3.500 metros, e a gente vê imagens às vezes de jogador com oxigênio, né? É. Porque não tem ar para respirar e tal. Tanto oxigênio, aliás, para respirar. E, enfim, é complicado mesmo. Então, essa parte a gente não consegue treinar assim efetivamente. Isso é por isso que é tão importante estar acompanhado de pessoas que já têm essa experiência e que montem um plano de aclimatação
com bastante calma, né? Porque pressa não combina com montanha, né? Então, quando a gente vai montar esses... E por isso que eu acho que ajuda tanto na paternidade o montanhismo, né? Eu até estava falando hoje mesmo com um amigo meu sobre isso, porque as coisas fogem um pouco do nosso controle. A gente tem que ter muita paciência, né? Exercer a paciência, trabalhar a paciência, desde a capacidade de aclimatar, esperar os dias necessários, até saber que não depende tudo de ti, como o tempo muitas vezes dita, o clima, né? Não é momento de subir porque tem risco de tempestade, tem risco de vento forte. Então, realmente é um exercício muito forte para a mente, né? E as coisas mudam muito rápido também na Muito montanha, né? rápido. O clima, tá, mais que esteja aparecendo, quando vê, vira tudo, que é muito parecido com a paternidade também. Exatamente. Acho que se complementam fortemente, assim, né? Enfim, e aí em 2019, voltando para a nossa história, né? Tentar traçar cronologicamente o que aconteceu. Em 2019, eu me preparei para ir. Em 2020, teve a pandemia, aconteceu tudo aquilo, né? 21 e tal, e isso atrasou bastante. Não tinha como fazer, ninguém estava viajando, era impossível, né? E aí eu segui treinando fisicamente, sempre mantendo as minhas corridas, os meus treinos. E aí em 2000 em 21 veio a Sofia. Agora entra uma parte muito importante na minha vida. Quando a Sofia nasceu, bom, mudou minha vida como muda a vida de qualquer pai, né? E essa viagem que eu iria fazer em 19 e 20, eu posterguei então para 22. 21 não, a Sofia estava muito pequenininha, eu queria ficar do lado dela ali. Qualquer viagem dessa é 15 dias, né? É duro, assim. E aí eu trabalhei essa questão interna também para ficar tanto tempo longe dela e fui para a montanha um ano depois. A Sofia tinha 1 ano. E eu iniciei a minha aclimatação nessas montanhas, eu subi daí 4 montanhas na Bolívia, iniciei a primeira com aquela montanha que eu tinha escalado em 2015. Quando eu cheguei nessa montanha, por ser a mais baixa, a gente começou por ela, e mais fácil também, eu vi que a montanha estava completamente diferente. Então, eu fui em 2015 para a montanha, na mesma época do ano, mesmo mês do ano de 2015, eu fui em 2022 para essa mesma montanha. Em 7 anos, muito menos gelo, sei lá, 60%, 50% a menos de gelo. A montanha estava mais feia, porque ela estava muita pedra, assim, não tinha tanto gelo, aquela parte do cume, assim. O entorno da montanha, algumas comunidades haviam se instalado ali para aproveitar o turismo de maneira irregular, e puro lixo, esgoto a céu aberto. Aquela experiência sensitiva que eu tive em 2015, ela fora completamente transformada em 2022. E aquela coisa de pai, né? Eu sempre, quando a Sofia nasceu, eu sempre imaginei, imagina se um dia eu escalar uma montanha com a Sofia, imagina eu contar para a Sofia isso, no futuro ela querer ir comigo e tal. E esse choque de, pô, assim, 7 anos aconteceu tudo isso, imagina em 20, 30, 40 anos o que pode acontecer, né? Então, chegando lá, eu já tive startou, assim, essa ideia. Começou, mesmo sem saber, começou essa ideia de trazer um ponto de reflexão para essa questão da sustentabilidade e da preservação ambiental, né? Eu segui com a minha viagem, fiz o curso de técnico lá de escalada em gelo, subi outras 3 montanhas, bem legais, assim, montanha, algumas já com certo nível, a última delas foi com certo nível de técnica e tal. E, bom, preparado eu estava, voltei para o Brasil, comecei a seguir meus treinamentos físicos e aí apresentei a ideia do projeto que nasceu nessa viagem para um amigo meu aqui de Gramado, para o Jefferson Braga, e disse, cara, essa ideia é espetacular, vai juntar um desejo pessoal teu, um sonho de criança, com uma ideia um pouco mais social, né? Uma causa, né? Exatamente. E ali eu descobri uma coisa que eu falo muito hoje, que uma vontade ou um sonho sem um propósito muito bem definido, sem um propósito maior, às vezes não é suficiente para que tu realize esse teu sonho. Agora, se esse teu sonho tiver por trás uma causa, um propósito muito forte, e preferencialmente que traga algum retorno, por menor que seja, para outras pessoas, parece que as coisas fluem de uma maneira muito mais natural. E foi isso que aconteceu comigo. Eu contei essa história para ele, ele já me linkou
alguma empresa, a empresa abraçou a ideia, uma empresa que é bem identificada com o verde aqui em Gramado, com causas verdes e tal, de construções corretas e tal, ecológicas, abraçou a ideia e isso foi se criando uma corrente do bem, assim, e viabilizamos a primeira expedição, que foi em janeiro desse ano agora, para o Aconcagua. Ah, que legal. Foi a primeira do 7, então uma A primeira, já tá com um check. uma tá com o check, já tá com o checkzinho ali. Foi tudo muito rápido, né? Então, se tu pensares que essa ideia veio com meus 12 anos, 13 anos, antes dos 99, 2000, eu comecei a pensar nisso, se postergou por todo esse período, e a alavancagem disso tudo foi quando eu cheguei na Bolívia de novo para escalar uma montanha e percebi que a montanha estava muito diferente e que eu deveria tentar fazer alguma coisa, unir essa ideia de fazer um projeto para mim, para locupletar uma vontade minha, né? Unir isso a um propósito um pouco maior. A partir do momento que eu fiz isso, as coisas aconteceram muito rapidamente, quase que de uma maneira natural, né? O famoso era para ser, né? Deixa eu te Exato. perguntar, porque quando tu planeja, tá tudo ali já pensando no que tá acontecendo, tu tem um pensamento, vai te organizando, mas no momento em que tu faz a expedição, vai lá e sobe o primeiro cume, tipo, o projeto acontece efetivamente, dá uma virada na chave, assim, né? Dá uma, opa, coisa tá acontecendo, como é que foi essa experiência, assim, É, rolou. essa sensação foi muito louca, né? Porque eu voltei da Bolívia em junho de 22, com um projeto rabiscado, assim, porque enquanto eu ficava na barraca lá na Bolívia, eu rabiscava algumas coisas e tal. E voltei para o Brasil, e esse meu amigo treina na mesma academia que eu, e contei para ele no outro dia, assim que eu cheguei, eu já contei para ele a ideia e tal. Eu disse, cara, vamos bota no papel isso, me apresenta que eu vou te ajudar nisso aí. E foi o que aconteceu. Então, em junho, eu estava instrumentalizando o projeto, escrevendo ele, e 6 meses depois eu já estava subindo a primeira montanha, né? Na verdade, eu nem consegui digerir isso muito até chegar na montanha, porque são várias questões burocráticas, de preparação, de logística, que toma tanto tempo, que me tomou tanto tempo, que quando eu fui ver, eu estava no campo base do Aconcagua, assim, já, né? Muito rapidamente tudo isso aconteceu, né? Eu consegui digerir isso tudo e estou conseguindo digerir agora, depois que eu voltei do Aconcagua. Foi tudo muito rápido, né? Deixa eu só passar os lugares que tu vai subir aqui, que eu fiz esse levantamento. A Concagua, então já foi, tem 6.961 metros de altitude. E isso que é o maior da América do Sul. Kilimanjaro tem 5.895 de altitude. Isso. Everest, 8.849 metros de altitude. Esse daqui vai ser interessante. Esse vai ser o último, não? Já tá tu Esse tem é a uma cereja do ordem? bolo. É a cereja do bolo. Eu ia te perguntar se tem uma ordem, porque tem só terminar de falar aqui. O Denali, como é que se fala isso? Denali. Denali, 6.190 metros de altitude. Carstensen, isso? Isso, Cartens. 4.884 de altitude. Elbrus, 5.642. E Vinson, isso, Isso. 4.892 de altitude. Tu tem esse Isso. cronograma de como é que tu vai já bem estruturadinho, até quando Tem. vai? A gente não tem as datas exatas, né? Mas tem a previsão para as próximas saídas. Bom, como a ideia é subir, até interessante tocar no assunto, porque do projeto Sete Cumes, né? No meu caso, Sete Cumes para a Sofia, evidentemente que é pela minha filha, né? E pelo propósito do projeto, que é de causar uma reflexão nas pessoas sobre o que a gente está fazendo hoje vai interferir diretamente na vida dos nossos filhos e das próximas gerações, né? Esse é o ponto central. E uma coisa que eu sempre trabalhei, assim, que eu converso muito com as pessoas, tentar fazer pequenas mudanças sem aquele extremismo, assim, que toma conta do mundo de hoje, assim. Ou tu faz tudo azul, ou tu faz tudo vermelho. E eu acho que isso afasta um pouco a mudança das pessoas, né? Tu tem que separar o lixo, tu não pode mais comer carne, tu não pode mais andar de carro, só de bicicleta. Não, são pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças, pequenos gestos que, se tomarem uma proporção maior em nível de população mundial, fazem uma diferença muito grande, né?
E, enfim, então, no meu caso, o projeto Sete Cumes para a Sofia é por isso, mas esse projeto Sete Cumes, ele já existe desde 1989. Um americano chamado Richard Bass, ele fez esse projeto, ele inaugurou esse projeto, que consistia num circuito de escalada, de escalar a maior montanha de cada continente. E na divisão dele, ele dividiu, são 7, porque ele dividiu a América em América do Sul e América do Norte, né? Por isso totalizou 7 continentes, digamos assim. Então, essas montanhas aí que tu citou, Diego, são a maior montanha de cada continente, né? Nós subimos agora em janeiro o Aconcagua, que é a maior da América do Sul. Em setembro, agora, no dia 20 de setembro, a gente está indo para o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África, né? São quantos que vão? São sempre os mesmos que fazem ou que na verdade a gente fez uma só, né? Para essa segunda agora, tem bastante gente já que quer ir junto e tal, assim, mas para essa segunda agora a gente continua com a mesma equipe, né? A equipe somos eu, o Henrique Frank, que é o guia, né? Que é um cara que tem uma grande experiência, subiu o Everest, já subiu o Aconcagua 2 vezes. É brasileiro também. É brasileiro também, é gaúcho. O Gabriel Tarso, que é um fenômeno, né? Já tem 2 cumes do Everest e tal. Ele que está documentando, que está fazendo a parte documental, legal, de fotos e dos filmes que vão sair, né? Porque a ideia está sendo produzido 7 documentários sobre isso, um documentário sobre cada montanha, né? Que ainda não sabe o formato que isso vai ser entregue, se vai ser entregue em formato de documentário ou de série, ainda há essa discussão. Mas, enfim, está sendo documentado. E o Jefferson, meu amigo, que não tinha experiência nenhuma, que tomou as dores do projeto, que se amarrou, até porque tem 2 filhos pequenos também, e começou a respirar o montanhismo também. Foi até o campo base do Aconcagua, né? Porque o Aconcagua é uma montanha já bem dura, bem complicada, então a gente achou por bem que ele não tivesse a primeira experiência no Aconcagua. Então ele foi conosco até o campo base, 4.200 metros de altitude, e ficou conosco lá 3 dias para ver como é que funciona, a logística, para entender o processo de aclimatação, e aí voltou para o Brasil e nós seguimos na escalada, né? E agora, na próxima, ele já está se preparando para subir o Kilimanjaro conosco. Então, voltando à ordem cronológica, né? O janeiro é o Aconcagua, foi o Aconcagua. Setembro a gente vai para o Kilimanjaro. Aí em 2024, na metade do ano, maio ou junho, a gente vai para o Denali, que é a maior da América do Norte, né, no meio do Alasca. Final do ano que vem, de 24, a gente vai para o Vinson, que é a maior da Antártica. É sinistra essa montanha. Imagino. Ela não é tão alta, mas ela é muito isolada, muito frio. Sim, só para chegar já é uma aventura, né? É uma aventura. Aí no outro ano, 25, a gente vai fazer o Elbrus, que é a maior da Europa, na Rússia. E no final do ano, o Cartens, que é a maior da Oceania, né, que é a região da Nova Guiné lá. E em abril de 26, a gente fecha com o Everest. Se tudo der certo, fecha com o Everest, daí, que é a maior da Ásia e maior do mundo também, né? Já com bastante experiência, já também, já tendo Essa é a ideia. Que legal. E eu queria saber, sendo pai aqui, eu já quero também saber da Sofia. Como é que a Sofia, ela já está entendendo isso? Ela ainda não está entendendo nada? Já vai levar ela na mochila no Everest? A ideia no Everest é que ela vá até o campo base, né? É mesmo? A nossa ideia é o último filme tratar sobre isso, né? Porque ela já vai estar bem maior já, né? E aí ela fazer com que ela vá até o campo base, evidentemente só até o campo base. Ela está com 2 anos, né? Hã? Ela está com 2 anos agora. 2 anos, tem 2 e 2. 2 anos e 2 meses. Em janeiro, quando eu fui para Aconcagua, ela já falava alguma coisa, assim, ela não entendia muito bem, mas ela dizia, quando perguntavam para ela, assim, a minha esposa ou minha mãe, ela dizia, papai tá subindo montanha. Que legal. E curiosamente ou não, os brinquedos aqueles de pracinha que tem nas pracinhas, né, escorregador, pula-pula, isso e aquilo, ela vai sempre naqueles de escalada que tem que ficar subindo para ao invés de subir pela escadinha, o escorregador, e ela sempre opta pela via mais difícil, assim, que é aquele que vai escalando para depois descer no escorregador. Ela adora.
Então, quem Tá sabe no está sendo DNA. educada também, influenciada pelo papai dela, né? E me diz uma coisa, como é que é a preparação física para isso tudo? Então, cara, a preparação física é uma parte que eu acho bem complexa, assim, porque ela é difícil de treinar, né? Academia, tudo é muito importante, treino de força e tal, é ótimo. Mas eu sempre gostei de treinar muito, né? Só que para essas atividades, porque são atividades de longa duração, né? Então, na verdade, tu tem que treinar para alguma coisa fazendo aquilo que tu vai fazer lá na prática, né? Então, por exemplo, em dias de ataque ao cume, tu chega a fazer 15, 17 horas de atividade física ininterrupta, né? E é difícil tu treinar isso, tu simular isso no teu dia a dia. Então, o que a gente costuma fazer? A minha preparação física basicamente consiste em fazer um treino de força, eu faço bastante treino de força. Então, de manhã eu vou para academia e faço um treino de força. E eu tento trabalhar algumas vezes por semana, né, e mais no final do dia, essa parte de um exercício cardio respiratório de maior duração. Então, uma corrida mais longa, uma caminhada com mochila pesada nas costas. E há pouco tempo também eu comecei a introduzir a bike, né, o mountain bike, porque ele permite que tu, justamente isso, que tu faça essa atividade por 3, 4 horas, né, e a partir desse momento tu começa a trabalhar muito além do físico, né, porque tu está estafado, e tu começa a trabalhar também a parte do mental, né, de resistir aquilo, de desviar o teu foco para outra coisa, né, porque se tu deixar para fazer isso só lá na montanha, o risco de tu ter um problema é muito grande, né, tu tem que estar muito bem treinado a tua parte mental, de aceitar a dor, aceitar o desconforto, aceitar o frio, aceitar o cansaço e tocar adiante, né, e isso se adquire também com treino, né. Existe aquela questão da máscara, se usa alguma coisa no treino assim para simular a falta de oxigênio? Sabe que há pouco tempo já chegou, algumas empresas fazem isso, de simular uma oxigenação menor, né, um nível de oxigênio menor no ar, mesmo a baixas altitudes, né? Eu nunca tive contato com isso, não sei se funciona ou se não funciona, Isso eu ia te perguntar. mas eu já vi, tem gente que faz, assim, eu já vi pessoas fazendo. A efetividade disso na prática, eu também não sei porque é diferente tu simular aqui, porque daí tu tá aqui a, sei lá, 400 metros do nível do mar, né? Daí tu vai te jogar para 4, 5, não sei como é que vai E ser feito isso. precisa também uma exposição maior, né, de tempo maior, teria que ser Exatamente, muito essa é a minha tempo dúvida, exposto. porque quando tu vai para a montanha, a tua aclimatação justamente é feita Exato. gradativamente, né? Então eu não sei como isso seria simulado através da máscara, se tu faria a mesma, exatamente como funciona, eu não sei. Mas eu já vi pessoas fazendo, sabe? Já vi Eu pessoas acho que é fazendo. muito mais pela sensação, né, da falta do que propriamente a adaptação fisiológica, porque logo tu já tira a máscara e tu já está no ambiente normal de novo, então não dá tempo de fazer a adaptação. Acho que é muito mais, como tu falou, da preparação mental, da falta porque eu acho que isso é um ponto crucial na questão do mental, da paciência, né, como tu falou. Exatamente, e até linkando isso com o que tu vai sentir fisicamente, né? Porque é muito normal que tu se sinta, por exemplo, a dor de cabeça. Quando tu subir a uma altitude, tu tá a 4.500 metros, tu vai subir para 5.200. Essa primeira noite que tu vai passar a 5.200, muito provavelmente tu vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Ou tu vai ter uma falta de apetite no primeiro dia, né? Quando tu troca de altitude assim. Isso é normal. E em muitas pessoas isso já começa a causar um desespero. Bah, eu não estou preparado para isso. Bah, olha essa dor de cabeça. Bah. E isso entra num ciclo vicioso ruim, né? Extremamente ruim, porque, bom, tu não entender que isso faz Sim, tu parte. tá numa situação crítica já, e aí botar isso na cabeça fica mais crítico ainda, né? Exatamente. A partir do momento que tu entende que isso é um processo normal, que no outro dia tu já vai acordar melhor, que por isso que tu vai ficar mais 2 ou 3 dias naquela altitude, até tu ficar bem, para daí sim tu buscar outra altura, outra altitude, isso fica mais fácil de ser digerido, né? Agora, se teu mental começar a jogar contra e tu ficar nervoso, a tendência é fracasso, né? A tendência é que não dê certo. Tem um post teu que eu tava lendo, tem um Instagram, né, pro projeto, @7 cumes para Sofia. Isso, Sofia. é escrito, né? O 7 escrito. Exato, 7 cumes escrito e Sofia com PH. Isso. Bom, eu tava vendo esse post, tem uma coisa que tu escreveu sobre a Concagua,
que é 3 pontos, 3 lições que tu escreveu ali. É escolher quem estava ao seu lado, prudência, escutar o corpo e acalmar a mente. Que é um pouco do que tu estava falando agora para nós, né? Mas explora um pouquinho mais sobre esse teu post que faz bastante sentido. Eu acho que esse primeiro tópico que tu tocaste é fundamental. Escolher quem está do teu lado, né? E por isso que, além de meu amigo, o Henrique Frank, é um cara que tem muita experiência, já subiu o Everest, já havia subido o Aconcagua, inclusive ele tem um projeto muito interessante, que é o projeto chamado 14.8000. No mundo todo, só existem 14 montanhas acima de 8.000 metros. E ele tem um projeto de escalar essas 14 montanhas. Ele já escalou 2 e é uma dureza, cara. É uma dureza, assim. E ele tem esse projeto, tá em andamento, inclusive ele está voltando do Nepal agora. E ele é um cara muito preparado, assim. E, bom, e o Tarso também, que foi uma outra pessoa que a gente trouxe para o nosso time, né? Gabriel Tarso já tem 2 cumes do Everest, já escalou muitas e muitas montanhas, tem muita experiência. Eu acho que isso é fundamental porque é um esporte de risco, né? Existem vários fatores que podem vir a trazer algum problema e praticá-lo com segurança é fundamental. Então, acho que é muito importante, principalmente se tu está iniciando ou se tu não tem tanta experiência assim, é que tu tenha os melhores, os caras que têm experiência do teu lado, porque eles vão minimizar essa chance, esse risco de estar com uma coisa ruim acontecer, né? Então, essa é a primeira dica. Ó, quer começar o montanhismo, quer subir o Aconcagua, o que tu quiser fazer nesse sentido, faça com alguém que já fez e que sabe o que está fazendo. Isso é a primeira coisa. O segundo ponto, qual é o segundo ponto que tu tocou aí, Diego? Prudência e escutar o corpo. Isso também é fundamental. É aquilo que eu estava falando antes, né? Isso tu vai adquirindo com a bagagem de montanha, né? Como todo esporte, né? Tu vai entendendo que aquela dor não é tão preocupante, que aquela dor de cabeça é normal, que vai passar, que a falta de apetite também é normal, entretanto é muito bom tu te manter bem alimentado, tu forçar um pouquinho a barra, comer mesmo sem fome. A hidratação é importantíssima, às vezes tu não sente sede, ainda mais para tomar 5, 6 litros de bebida, né, de líquido, de chá, de água, mas tu tem que tomar igual. Então tu vai indo além um pouquinho das sensações que tu tem aqui quando tu tá em casa, quando tá no teu trabalho, quando tá levando uma vida, digamos assim, normal, né? Então, acho que isso é fundamental, tu entender o teu corpo, que aquela dor faz parte, que vai passar, e aí vem a questão da mente também, que é o próximo passo, né? Tu conciliar e trabalhar em harmonia o teu corpo e a tua mente, né? Mantendo a calma, mantendo a tranquilidade e principalmente a ansiedade e a paciência. Porque a gente está vivendo num mundo em que as pessoas não têm paciência para esperar 5 segundos alguma coisa, não lê alguma notícia, só querem ler o título, um mundo de correria, e quando tu vai para a montanha, tu tem realmente virar chave, porque o que tu mais faz é trabalhar essa parte mental de calma, de tranquilidade, de esperar o momento certo, né? Deixa eu te perguntar aí, qual que é a tua expectativa, assim, para até o final do projeto? O que tu imagina que pode estar trazendo de material ou de envolvimento de pessoas? O que tu imagina, assim, para as próximas etapas de como que vai ser? Bom, na verdade, o meu intuito com o projeto sempre foi tocar o maior número de pessoas e causar essa reflexão, né? De procurar mudar suas atitudes, manter as atitudes boas e alterar aquelas que não estão de acordo com os preceitos de uma vida mais social, uma vida mais ecologicamente correta, né? E, enfim, da forma que eu consegui tocar as pessoas, que eu falei para os meus amigos sempre que estão comigo no projeto, se eu conseguir tocar 10 pessoas que não seriam tocadas com essa mensagem, eu já me dou por satisfeito, né? E em relação às próximas montanhas, assim, o que eu espero, por ser um projeto muito audacioso, um projeto complexo, de uma logística extremamente difícil e com alto valor financeiro envolvido, eu tentei, confesso que eu tentei, não sei se eu estou conseguindo, mas eu tentei não criar muita expectativa pensando nas 7 montanhas e tentar viver o máximo possível o Aconcagua,
bom, passou a Concagua, agora eu vou curtir o gostinho de ter conseguido, tentar absorver a lição que aquela experiência me trouxe e gradativamente mudar o meu foco para o Kilimanjaro, que está chegando, e treinar para o Kilimanjaro, e depois, assim, gradativamente fazendo, porque a gente sabe que o apoio nem sempre no esporte, não é uma prioridade das empresas, né? E principalmente com essa causa ambiental, assim. Então, a minha ideia evidentemente, fazer o Everest 2026, finalizar o projeto, deixar uma mensagem bacana, mas eu estou tentando viver isso passo a passo, até para não me frustrar no futuro, né? Perfeito. Se a pessoa tiver interesse em fazer uma doação, como é que ela pode entrar em contato contigo aí para tiver interesse em conhecer também mais o projeto? A gente tem um Instagram, Instagram 7 Cumes para Sofia. O 7 é escrito, né? É por escrito, e o Sofia é com PH. Ali nesse Instagram tem vários campos ali que a pessoa pode conhecer o projeto. A gente tenta fazer umas postagens bem bacanas e dividiu elas em postagens sobre a sustentabilidade, sobre o montanhismo, né? E sobre algumas boas práticas que as empresas podem começar a tomar. Eu acho que empresas, justamente por ter uma capacidade financeira maior e de algum modo, influenciar a vida que as pessoas têm, eu acho que essa mudança de atitude tem que partir das empresas, dos entes públicos, né? Então, a gente aborda muito isso ali no Instagram também, as condutas de ESG e tal. Eu acho que isso é muito bacana a gente começar a pensar nisso, né? Então, ali no próprio Instagram tem muito conteúdo legal e se alguma pessoa, alguma empresa tiver interesse, elas podem nos chamar, mandar um direct ali que a gente já passa todas as informações. Nesse primeiro momento, a gente tem feito bastante palestra para algumas empresas que estão migrando dessa política apenas visando o lucro, né, para uma política que vise o lucro, mas que também queira deixar algum benefício para a sua comunidade. Enfim, a gente tem feito bastante bate-papo nesse sentido com essas empresas e a gente está aberto para isso. Então, se alguém tiver interesse, basta entrar ali no Instagram, já dar uma olhada no projeto, nos envia um direct que a gente entra em contato. Henrique, quero te agradecer muito a participação aqui com a gente. Obrigado por compartilhar as tuas histórias e teu projeto. Parabéns pelo projeto, é muito bacana, assim. Eu tava olhando e já chamou muita atenção, assim, deixar reservado aqui, entrar em contato com ele, trazer ele para o podcast, tem que vir. Estava no período de férias do podcast e eu já fui conhecendo aí o projeto, eu achei sensacional. Então, se quiser deixar uma mensagem aí também, final, para encerrar, por favor. A minha mensagem é que eu sou um cara que até então eu não era tão envolvido assim com as questões da sustentabilidade, das boas práticas, mas quando eu percebi o que o amor de uma paternidade faz e a transformação que a paternidade traz na vida de uma pessoa, que é um amor absolutamente inexplicável, né? Naquele momento eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com o futuro, né? Com o futuro que essa geração da minha filha, que é a geração da filha da filha do Vini, aí, dos filhos do Vini, enfim, vão ter no futuro, e acho que esse foi a minha virada de chave, foi ali. Então o meu comunicado final é para que sempre dá tempo, né? Eu tive uma vida até 2021 e mudei completamente com o nascimento da Sofia, porque ela foi o propulsor para que eu começasse a tentar ver mais a vida de uma forma menos egoísta, menos centralizadora e olhar as pessoas de uma forma mais humana. E então acho que cada um pode buscar o seu propulsor, seja na identidade dos seus filhos, seja no amor por alguma coisa, enfim. Essas pessoas podem buscar para que isso seja o catalisador aí de uma mudança de atitude e a gente consiga dar uma guinada no nosso mundo para tornar uma vida um pouco mais simples e mais feliz, né? Certeza. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito bom. A gente vai deixar o @ do Henrique na descrição aqui do episódio. Vai lá, acompanha. Projeto muito legal.
Já tem umas fotos muito bacanas aí da primeira. Tem um making off também do documentário que está sendo feito, muito bacana. Estou ansioso aí para quando sair esses documentários poder assistir ainda. Eu te aviso em primeira mão, Diego. Pode deixar. Pode deixar, eu vou gostar, hein? Muito bom. Legal, né, Vini? Cara, que honra, né, poder estar recebendo essa grande história. A ideia do Projection é justamente compartilhar essas histórias que inspiram, que fazem com que a gente repense algumas atitudes. A ideia do Projection é justamente trazer esse conteúdo que faça com que a pessoa, opa, vamos para atitude, né? De pessoas que vão lá e fazem mesmo, não ficam só sonhando e aquele sonho nunca acontece. E a gente tem aqui um sonho que foi lá, está sendo feito, já tá sendo... Estava primeiro no papel, primeiro estava na cabeça, num sonho, lá lendo o livro, passou para o papel, do papel já foi para o topo da montanha, ainda está acontecendo, certamente a gente vai estar acompanhando aqui, Henrique, depois nós vamos querer que tu volte aqui para nos contar depois do segundo, do terceiro, do quarto, de todos os picos. Vai ser um prazer, vai ser um prazer, Vini, vai ser um prazer. E é isso, Diegão. Fica a nossa alegria aqui de poder compartilhar essa história. Você que nos acompanha também, muito obrigado por estar aqui conosco. Não se esqueça, né, de seguir a gente, de seguir lá o projeto. Tem todos os nossos links aí que o Diegão está colocando na descrição e pode acompanhar tanto por vídeo quanto por áudio, né, Diegão? É isso mesmo. Fechou mais esse episódio. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Tchau.